Bem-vindo a mais um programa Filosofia para Todos, diretamente aqui da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, ou através do canal do YouTube da rádio, ou também pelo Conhecimentos da Humanidade. Então seja bem-vindo a mais um vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre reflexões filosóficas. Hoje eu quero convidá-los para curtir o nosso programa. Nós vamos falar sobre um assunto que eu já pincelei algumas vezes aqui, que são crenças limitantes, mas nós vamos hoje aprofundar um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre viés de confirmação, vamos falar de luto, vamos falar de uma série de coisas, mas eu quero aproveitar para te convidar para os dias 10 e 11 de dezembro, aqui em São Paulo, no São Paulo Expo, que é ali perto da Imigrantes, ali pertinho do metrô Jabaquara, vai ter a Mystic Fair. E na Mystic Fair 2022, nós do Conhecimentos da Humanidade estaremos lá com um baita stand gigante do lado aqui da Rádio Vibe Mundial, onde nós estaremos recebendo você que quer nos conhecer, que quer conversar com a gente. Vamos fazer ali algumas palestras ou umas práticas ali no nosso stand, mas também teremos as palestras no evento, o Bruno falando sobre sonhos, eu falando um pouco sobre astrologia. Então é um momento de você ir lá, absorver um pouco desse conteúdo que a gente gosta tanto de passar, e também uma oportunidade da gente poder dar um abraço em você, que está sempre nos acompanhando, seja aqui pela Rádio Vibe Mundial, seja pelo canal do YouTube, certo? Lembrando que temos viagens para o Egito para o ano que vem ainda, março e novembro, os 2 roteiros que a gente vai com o pessoal para o Egito. Então, se você quer ir para o Egito em 2023, é só entrar em contato com a gente, combinado? Bora, vamos entrar numa área da filosofia que eu gosto muito, que é a área da teoria. E como um bom filósofo que gosta de refletir, de filosofar, um bom filósofo ele sabe que teoria significa reflexão, introspecção. A gente já falou disso aqui, mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo enquanto nação. Vamos falar disso num viés mais filosófico, ok? O que está acontecendo hoje é que a gente tem uma grande polarização. Essa polarização não é só no nosso país, é uma polarização que acontece no mundo inteiro, e ela vem sido alimentada nos últimos anos porque ela favorece um processo de manipulação das massas, ok? Vamos lembrar que a palavra política vem de polis, e as polis, lembra? São as cidades gregas, lembra? Atenas era uma polis, Esparta era uma polis, Argos era uma polis, eram cidades-estado que elas tinham ali o seu próprio sistema de governo, e com o tempo elas foram se juntando para ir se tornando o que a gente depois vai chamar de mundo helênico, os helenos, que aí hoje a gente chama de Grécia, certo? Então, aquele que age na polis é um político. Então, todo ato de um cidadão dentro de uma polis é um ato político. Se a gente trouxer isso para os dias de hoje, todo ato de um cidadão, seja no seu trabalho, na sociedade, ou até politicamente, né, como a gente vê dentro de partidos e tudo, é um ato político do cidadão. E aqui cabe uma curiosidade. Os cidadãos que não eram considerados políticos, porque de alguma forma não se envolviam com a vida da polis, eles tinham um nome, e esse nome era idiota. Olha só, gente, da onde vem a palavra idiota? É alguém que não se envolvia na política. E nós aqui, no Brasil especificamente, sempre ouvimos a frase: não se discute religião, política e futebol. Eu acho que isso é um dos maiores problemas que a gente tem no nosso país, porque todo assunto deve ser discutido. Quando a gente não discute religião, quando a gente não discute política, quando a gente não discute futebol, por exemplo, que talvez seja o menor dos nossos males aqui, a gente acaba ficando apolítico. A gente fica fora de um discurso de convivência social, ou seja, nós nos tornamos idiotas. Idiotas no sentido grego da palavra, ok, gente? Que é uma pessoa alienada
a questão política. Quando isso acontece, e aí agora a gente vai voltar para a polarização, quando isso acontece, fica mais fácil controlar uma massa de idiotas. De novo, idiota no sentido grego, ok? Não vamos nos ofender com isso. Mas a hora que você cria uma polarização, o que você faz? Imagina que você precisa convencer muita gente a votar em você. Convencer todo mundo a votar em você é difícil, concorda? É muita gente, são milhões de pessoas para votar numa pessoa só, é muito difícil. Agora, quando você cria 2 grupos, fica mais fácil. Porque um dos grupos já comprou a ideia de votar em você. O outro grupo não quer votar em você, porque esse grupo é liderado por outra pessoa, outra ideologia, vamos dizer assim. Então eu tenho 2 grupos, e no meio eu tenho um monte de pessoas que não se sentem bem em nenhum dos 2 grupos. E normalmente são essas as pessoas que eu tenho que conquistar. Então imagina assim, que no universo de 200 milhões de pessoas, eu tenho 95 de um lado e 95 milhões do outro, sobraram 10 milhões. Eu preciso convencer só 10 milhões a votar em mim. É muita gente? É muita gente. Mas eu sei quem são essas pessoas, sei aonde elas estão hoje pelo mapeamento que a gente tem de redes sociais, de perfis. E aí eu pego o dinheiro que eu tenho para uma campanha e eu direciono para 10 milhões de pessoas, em vez de eu ter que direcionar para 200 milhões de pessoas, certo? Então, olha a diferença que isso faz. É muito fácil. E isso já era feito pelos nossos amigos romanos há muito tempo. Você deve lembrar de uma frase famosa dos romanos que era: vamos dividir para conquistar. Sabe o que os romanos faziam? Quando eles queriam conquistar um território, eles entravam no território e eles começavam a pesquisar nesse território quem eram as tribos dentro daquele território que eram mais simpáticas à causa romana. Ou que tinham inimigos muito fortes dentro do território e que sempre, de alguma forma, aquelas tribos tinham sido meio que subjugadas pelas tribos mais fortes. Então tinha um ressentimento com as tribos mais fortes. O que os romanos faziam? Davam dinheiro, prometiam cargos, prometiam um monte de coisa para algumas dessas tribos, porque aí essas tribos começavam a brigar entre si. Umas a favor dos romanos, outras contra essas tribos que estavam a favor dos romanos. Quando esses caras já estavam extremamente enfraquecidos por uma espécie de guerra civil, os romanos só precisavam chegar lá e acabar o trabalho. E aí eles conquistavam aquela região e aquelas tribos ali que ajudaram eles davam ali algumas vantagens, davam ali algumas regalias para que eles se sentissem bem e iam replicando esse processo em vários lugares diferentes. Então vamos pensar, gente, o quanto nós brigamos pela nossa liberdade, lutamos pela nossa individualidade e o quanto nós acabamos nos colocando escravos de uma polarização que só quer nos dividir em grupos para facilitar a conquista de votos ou a venda de certas ideias. Quanto a gente está enfiado nisso? O quanto a gente comprou tanto a ideia de um dos lados que a gente mal consegue olhar para o outro lado, consegue conversar com o outro lado, consegue entender por que o outro lado defende as ideias que defende. E aí a gente vai entrar na segunda parte. Se é mais fácil dividir para conquistar, eu preciso manter esses grupos divididos. Então eu preciso criar histórias de um grupo contra o outro, dizendo que esse grupo aqui é muito do mal e esse outro aqui é muito do bem, e vice-versa. Só que para eu tornar essas conversas ou essas histórias mais atrativas, eu preciso realmente demonizar o outro lado. E aí eu começo a criar argumentos, histórias que vão transformar o outro lado numa coisa extremamente ruim, nojenta para mim, que eu tenho repúdio, eu tenho asco. E é muito engraçado porque muitas vezes você pergunta para uma pessoa de um lado ou do outro o que é tal conceito que o outro lado defende e, em geral,
as pessoas não sabem definir aquilo. A definição ou é muito rasa, ou é baseada em coisas que ouviu falar, mas nunca estudou sobre aquilo. E aí, quando você pega uma pessoa, por exemplo, que é um especialista naquele assunto, e ouve aquele tipo de justificativa, essa pessoa fala, mas o que é isso que essa pessoa está dizendo? Ela não tem noção do que ela está explicando. Então esse ódio que é criado, ele é criado de uma maneira extremamente superficial, rasa. Só que aí tem uma pegadinha. O que acontece? Essas pessoas começam a se identificar dentro desses grupos. Elas começam a entender que aquele grupo, ela se sente bem, porque todo mundo pensa igual a ela, fala as mesmas coisas que ela, acredita nas mesmas coisas que ela, e ela começa a confundir crenças com valores pessoais. Ela começa a confundir achismos ou ideias que não estão academicamente ou de forma estudada, bem fundamentadas, com coisas que falam com coisas que ela acredita, que ela acha que realmente tem que ser daquele jeito. E isso é uma rede de retroalimentação dentro dos dois grupos. Os dois grupos, eles vão criando cada vez mais essa rede de retroalimentação. E se alguém nesse grupo questiona algo, de falar assim, mas acho que isso não é bem assim, automaticamente o grupo se volta àquela pessoa, agride aquela pessoa de forma verbal, às vezes até física, e ou mantém aquela pessoa, mas ela tem que mudar a postura, ou expulsa aquela pessoa do grupo. E aí as outras pessoas que estão no grupo e que têm essa necessidade, mesmo inconsciente, de um senso de pertencimento, começam a desenvolver um comportamento dúbio, de medo de serem expulsas do grupo se trouxerem uma opinião diferente, e ao mesmo tempo de cada vez mais acreditar naquilo que está sendo falado, porque parece que se eu não acreditar naquilo, eu estou fora de uma realidade que foi criada e eu sou uma pessoa ruim e faço parte do time do mal. E ninguém quer ser colocado como o vilão de uma história. Todo mundo quer de alguma forma se sentir o herói daquela história. Então a gente vai começar a perceber dentro desses grupos o que a gente chama de viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Eu vou te apresentar dois fatos. O fato A e o fato B. O fato A, ele tem tudo a ver com o que você acredita. E o fato B, ele é uma contraposição ao fato A. Ou seja, ele é uma contraposição ao que você acredita. Só que você está tão preso naquela crença do ponto A que você automaticamente desconsidera o ponto B sem de nenhuma forma buscar da onde o ponto B foi construído, da onde ele veio, por que ele existe, por que ele propõe uma visão de mundo diferente. Quer outro exemplo de viés de confirmação? Você está ouvindo a gente aí, sexta-feira, fim do dia, e você pode estar no trânsito agora. E se eu falar para você que a maioria dos carros na rua são brancos, a partir de agora você vai começar a perceber quantos carros brancos tem na rua. E aí talvez você se convença de que tem muito carro branco na rua. Só que esses carros sempre tiveram lá. E agora você só começou a perceber isso porque alguém te chamou a atenção. Isso se chama viés de confirmação também. Por exemplo, sabe quando a gente olha para o relógio e vê horas iguais? E a gente fala, nossa, eu estou vendo horas iguais, isso é o chamado do universo. E se eu te disser que você olha para o relógio, principalmente quando você está de frente para um relógio ali no monitor de um computador, você olha para o relógio muitas vezes durante o dia. Automaticamente, sem muitas vezes perceber que está olhando para o relógio. Só que como as horas iguais, elas são diferentes, elas chamam a mais atenção, elas acabam atraindo a nossa atenção para aquele momento.
Ou seja, você olha 100 vezes para o relógio, mas 2 dessas 100 vezes você viu horários iguais. Como isso foge da normalidade, isso chama a tua atenção. E aí você fala, nossa, sempre quando eu olho para o relógio, eu vejo horas iguais. Não é sempre. É só quando você está consciente daquilo, porque algum sinal te chama a atenção. Isso é viés de confirmação. Nós todos, seres humanos, buscamos os vieses de confirmação, porque nós sempre queremos estar numa posição de segurança, de estar dentro de um grupo em que a gente é aceito, de estar tendo as nossas crenças validadas para mostrar que a gente está num caminho certo. Só que a vida não é feita de caminhos certos, nem de caminhos errados. A vida é feita de caminhos, de escolhas que nós tomamos e que cada caminho desse nos leva para uma experiência diferente, mesmo que o final desses caminhos seja o mesmo. Não existe experiência ruim ou experiência boa. Existe experiência. É o nosso filtro pessoal que diz o que é bom e o que é ruim. Talvez o que seja azedo para você, para outra pessoa, seja o tipo de comida que ela gosta. Talvez o doce seja algo que você seja apaixonado, mas para outra pessoa o doce seja horrível. Os nossos 5 sentidos colocam muitos filtros naquilo que a gente gosta e não gosta. E muitos desses 5 sentidos, eles vão ver, ouvir, sentir o gosto, cheirar, coisas que a gente gosta ou não gosta. Trazem para dentro de nós uma percepção da realidade e muitas vezes essa percepção de realidade, ela vem contaminada por um viés de confirmação. Então, quando a gente busca de alguma forma só se alimentar de notícias que agradam a gente, de grupos que falam tudo aquilo que a gente quer ouvir, isso é muito perigoso, gente. Porque o que acontece? Algumas vezes você está ali dentro de um grupo que está alimentando uma história, uma crença em algo. E de repente a realidade se mostra diferente daquilo. E aí, como lidar com a realidade real, não a realidade virtual? Como lidar quando você sai de um grupo desse e vê que o mundo está se apresentando diferente do que as pessoas falaram para você dentro daquele grupo? Como é que eu lido com isso? É difícil de lidar com isso, porque é como se a sua realidade estivesse se descolando da realidade em que você acredita. Só que independente da sua crença, a realidade pode se manifestar de qualquer jeito. Você pode acreditar que não vai chover hoje e sair na rua e está chovendo. Você pode acreditar que o melhor caminho para um caminho político é tal e de repente o outro ganha. E aí a gente vai passar pelo que a gente chama de estágios do luto. Porque nessa hora, essa realidade que eu acredito que era palpável, que fazia a minha vida ter sentido, que fazia eu pertencer a um determinado grupo e me sentir bem com isso, quando ela se descola da realidade, é como se uma parte de mim tivesse morrido. Olha que louco isso, né? A gente sente, quando uma crença nossa é derrubada, uma crença, algo que a gente acredita muito, como se um pedaço nosso morreu. E a gente tem que se reinventar para uma nova crença. E aí a gente começa a passar por fases do luto, como se a gente tivesse perdido um pedaço da nossa realidade, que normalmente são as pessoas. Então a gente tem um luto muito grande quando alguém muito próximo morre, porque é como se aquele pedaço da nossa realidade deixasse de existir. Aquela pessoa é uma ideia, ela é um conjunto de qualidades e de defeitos que fazem com que a gente goste dela. Se aquela pessoa some, é como se uma ideia da nossa vida sumisse, uma parte nossa deixasse de existir. E é por isso que a gente sente luto pelas pessoas, porque a gente sente saudade, porque a gente não vai ter mais aquela parte. É a mesma coisa com uma ideia. Quando a gente tem uma ideia sobre alguma coisa e de alguma forma essa ideia se
demonstra como algo que não bate com a realidade, a gente entra no luto. E a primeira fase do luto, ela é a negação. Eu nego aquilo. Ah, não pode ser, não é verdade, isso é mentira, isso não pode estar acontecendo. Eu nego. Depois que eu passo pela fase da negação, eu entro na segunda fase do luto, que é a raiva. Então, primeiro eu não acredito, não é possível, como é que isso aconteceu? Mas que absurdo. Depois eu entro na raiva. Que eu não vou aceitar isso não é assim, a realidade não pode ser desse jeito, isso tá errado, e aí fica raivoso, e aí bota um ódio pra fora. E lembra que o ódio, ele é um veneno, que a pessoa que sente o ódio, toma uma dose dele todo dia, porque o ódio no fim, só faz mal de verdade pra quem sente o ódio. Depois que passa pela fase da raiva, vem a terceira fase do luto, que é a barganha. O que é a barganha? Ah, veja bem, não foi bem assim, perdemos porque... Imagina num time de futebol, né? Perdemos porque o juiz roubou, mas tudo bem, a vida acontece. Começa a tentar barganhar com a realidade, porque essa barganha, na verdade, não é com a realidade. Essa barganha, na verdade, é consigo mesmo. É você achando que está barganhando com o mundo externo, mas na verdade você está tentando se convencer do que aconteceu. E aí vem a quarta fase do luto, que é a depressão, que é a tristeza, que é o momento em que você percebe que aquilo aconteceu, que aquilo vai te deixar triste de verdade, vai viver essa tristeza, vai chorar, vai sofrer um pouco, vai pôr pra fora essa tristeza. Porque logo na sequência vem a quinta fase do luto, que é a aceitação. E aceitar. Realmente, perdi, não aconteceu, paciência, a pessoa se foi, a ideia se foi, a pessoa que eu gosto não ganhou. Aí vai a fase da aceitação. Qual que é o problema dessas fases? É quando uma pessoa se prende a uma dessas fases sem chegar na aceitação. Uma pessoa que se prende na fase da negação é uma pessoa que muitas vezes pode entrar num surto de achar que uma pessoa não morreu, por exemplo. Uma pessoa que passa na fase da raiva é uma pessoa que vai ver anos com raiva de algo que ela não consegue superar. Uma pessoa que fica na fase da barganha é uma pessoa que está sempre tentando justificar o porquê que as coisas dão errado com ela, ou com o mundo, ou com as crenças dela, e não consegue aceitar que muitas vezes o mundo é diferente daquilo que ela quer impor ao mundo. Uma pessoa que fica presa na fase da depressão é uma pessoa que está com uma depressão crônica, é uma pessoa que está triste, é uma pessoa que não consegue sair da tristeza, não tem ânimo para isso. E a pessoa que entra na fase de aceitação é a pessoa que está pronta para se reinventar, para renascer. Deixa o luto, deixa aquela parte que morreu para trás para poder continuar olhando para o futuro e para a sua vida. Então, quando alguém falar para você que religião, que política, que futebol não se discute, corrige a pessoa. Fala, tudo bem, a gente não precisa discutir, mas a gente pode conversar sobre isso. Conversar, versar junto. A gente pode debater sobre esse assunto, porque é importante a gente conseguir ouvir as outras pessoas, sair da nossa bolha, sair de uma crença de que só aquilo que a gente acredita, do que a gente fala, tá certo. Porque nem todo mundo calça os seus sapatos. Cada pessoa sabe, através dos sapatos que calça, aonde os seus calos apertam. E normalmente não são os mesmos calos. Quando a gente aprende a ouvir o outro, a gente entende por que o outro pensa diferente. E a gente passa a não ter ódio do outro. A gente não precisa mudar a nossa crença, mas deixa de ser um fanatismo. Deixa de ser algo que destrói a nossa capacidade de raciocinar e de procurar
viver num ambiente mais harmônico e com uma capacidade de um desenvolvimento de inteligência e de consciência maior. Fica aí o desafio para vocês, fica aí a provocação para que a gente melhore e reflita mais sobre quem nós somos e quem nós queremos ser. E a gente se vê no próximo Filosofia para Todos. Um beijo grande no coração de vocês e até lá!